Esse é o lado mais sombrio da direita norte-americana, da direita trumpista. Uma das coisas que surgiu por último foi justamente a ideia de que mulher não deve votar e talvez devem tirar o direito que as mulheres conquistaram de votar nos Estados Unidos. Olha, esse aqui é o Trump, esse aqui é o secretário de Estado, o Marco Rubio, e esse é o Pete Hegseth, o secretário da Defesa dos Estados Unidos. Podemos dizer que é o secretário da guerra. Eles três aqui estão orando e depois ele vai fazer uma postagem. Vamos ver a postagem dele aqui no Twitter, antigo Twitter, atual X. Ele vai e coloca uma frase em inglês, repostando aqui esse senhor que está dando a entrevista para a CNN. E olha o que ele diz: tudo de Cristo para toda a vida, exaltando um lema desse senhor, que é o pastor Doug Wilson, que tem uma cruzada, segmento completo da CNN sobre a cruzada pela dominação cristã na era Trump. Então nós veremos essa entrevista. Ele vai fazer como um react da própria entrevista que ele deu, as suas impressões, a repercussão que ela teve nos Estados Unidos, tudo isso daí. Mas antes de ver essa entrevista, vamos conhecer um pouquinho mais. O Pete Hegseth, ele faz parte da igreja desse senhor. Esse senhor aqui então é o pastor Doug, ou Douglas Wilson. Ele se considera um pastor nacionalista. Vamos pôr aqui certinho, peraí. Ele se considera, eu até coloquei aqui para vocês verem, um pastor nacionalista, no qual defende de alguma medida um tipo de nacionalismo cristão dominante nos Estados Unidos. Ele tem como objetivo que a nação e o mundo todo sejam cristãos, mas até aí a gente pode dizer que todo pastor cristão tem esse objetivo, porém o detalhe nisso tudo é que ele espera que os Estados Unidos se tornem uma teocracia cristã. O que é uma teocracia? Teocracia é um regime político no qual Deus está no comando, ou melhor dizendo, como é uma criação humana, os representantes de Deus estão no comando na teocracia. Podemos dizer que o Vaticano é uma teocracia? Sim, onde o Papa, representante de Deus, é que manda no Vaticano. Podemos dizer que o Irã é uma teocracia? Sim, porque lá o Ayatollah Khomeini está no comando como chefe de Estado, só que ele é um clérigo, a máxima representação de Alá, de Deus, no Irã. Então lá também temos uma teocracia. Olha o que ele vai dizer. Toda sociedade é teocrática. A única pergunta é, quem é Teo? Na Arábia Saudita, Teo é o Alá. Numa democracia secular, seria Demos, o povo. Ou seja, na democracia, a gente faz de Deus o povo. Numa república cristã, seria Cristo. Só que isso, na prática, não funciona assim, né? Na prática, é o representante de Cristo que coordena isso daí. Assim como na Arábia Saudita, não é o Alá que está no centro. Que tipo de teocracia lá? Lá, na verdade, é uma monarquia absolutista coordenada por uma família que tem o apoio dos clérigos para dominar a região. E depois ele vai misturar o liberalismo com o pensamento cristão e vai dizer o seguinte: a ordem liberal clássica não pode sobreviver sem uma base transcendental. A verdadeira liberdade econômica é um valor religioso. Então, se você quer os mercados livres do liberalismo clássico, precisa ter Jesus. A mão invisível de Adam Smith é a mão do Deus Trino. Esse aqui, se eu fosse cristão... até às vezes eu não sei se sou ou não, né? Mas tudo bem. Na minha época, em que eu era bem cristão, de igrejas mais fundamentalistas, na qual fui criado, eu diria que isso daqui beira a heresia. Para o cristianismo dizer que a ordem liberal clássica, ela depende da base cristã transcendental, é como se o cristianismo
ele originasse o liberalismo, mas levou de mais de 1.600 anos para eles descobrirem isso. Por quê? Porque eles criaram outro sistema. Quando acaba o Império Romano, a igreja se mantém, porém, o que se funda como modelo econômico é o feudalismo e não o liberalismo. O liberalismo vai aparecer lá pelo século XVIII e XIX. Então, ninguém sabia ler a Bíblia até ali, né? Ele rejeita também a liderança feminina, militar e eclesial, ou seja, mulheres não podem comandar no exército e nem na igreja, e apoia a revogação da 19ª emenda, que concede às mulheres o direito ao voto, além de outras coisas, como tornar o aborto ilegal e tornar a homossexualidade um crime novamente. A gente vai ver, vamos já ouvir isso aqui da própria boca dele. Mas tudo isso daqui me parece muito com essa série aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Para vocês verem um pedacinho. Espero não tomar direitos autorais por isso. Mas isso aqui é a série The Handmaid's Tale, o conto da criada, que vem falando justamente de um Estados Unidos que mudou. Um Estados Unidos dominado por um grupo cristão, domina os Estados Unidos, e assim os seus pastores são eles que dão os comandos em todo o país. Essa cena aqui é muito massa. God with all your heart, or you will feel the pain of his judgment. For that is his love. É muito massa a série. Espero não tomar um direito autoral só por esses segundinhos aqui. Mas é bem interessante porque retrata desse mundo teocrático que ele coloca, uma teocracia, onde os representantes de Deus, de Cristo, estarão no controle. Eu teria medo disso daí. Eu lembrando aqui dos ensinamentos, fazia parte quando criança e na adolescência da igreja adventista, mas da reforma, que é uma ramificação da igreja adventista, mas ainda mais conservadora, mais fundamentalista. E uma das coisas que eles diziam era justamente a ideia de que, quando chegar ao fim dos tempos, o comando do mundo será um mundo onde haverá, nesse comando, uma tentativa de unificação de todas as religiões, ou o predomínio de uma religião sobre outra, e sobre o governo tentando impor a sua vontade. Isso daqui é muito isso, né? Porque, obviamente, em uma teocracia não vão ser todos que vão mandar. Alguém vai estar por cima. Bom, ele tem outros pastores que contribuem com ele juntamente. Depois recomendo ver essa sériezinha, é bem interessante. Um desses pastores é o pastor Jared. E o pastor aqui, Jared Longshore, ele vai dizer o seguinte, ó. Ele defende o voto familiar, não o voto pessoal, o voto familiar, que deve ser exercido pelo homem após a consulta em casa. Perguntaram a todos. Sabemos que isso acontece, é exatamente assim que vai acontecer. Acredito que o lar é a unidade e, portanto, deveria ter apenas um voto. E depois complementa o pastor Toby Sumpter, que vai dizer: normalmente eu seria o responsável por votar, mas eu faria depois de discutir com minha família. E aí vai ouvir a família, né, para discutir com ela e tudo isso daí. Difícil. Eles querem querem derrotar a 19ª emenda, que foi quem deu nos Estados Unidos o direito de votar às mulheres, que foi alcançado depois de muita luta, depois de muita briga, e alcançado nos Estados Unidos, podemos dizer, no país todo, em 1920. Aqui eu tenho essa 13ª emenda. Como eu vou deixar esse resumo aqui que eu fiz na descrição, é só vocês clicarem nos links que eles abrem diretamente aonde está o arquivo. Daí, se você colocar aqui, ó, no traduzir, daí tem a tradução. E aí, ó, aprovada pelo Congresso em 4 de junho de 1919 e ratificada em 18 de agosto de 1920, a 19ª emenda garantiu às mulheres o direito de votar. É ratificada
Porque como uma emenda, todos os estados, ou melhor dizendo, 3/4 dos estados têm que ratificar para poder ter validade. 3/4 aqui dizia que, ó, quando o 13º estado ratificou, ela passou a ter validade. Onde é que dizia que, ó, quando a emenda superou seu último obstáculo, obter a concordância de 3/4 dos estados. É exatamente isso aí. O que ela vai dizer, então? Ela vai dizer o seguinte: a 66º Congresso dos Estados Unidos da América, na primeira sessão, iniciada e realizada na cidade de Washington, na segunda-feira, dia 19 de maio de 1919, resolução conjunta, propor uma emenda à Constituição, estendendo o direito de sufrágio às mulheres, resolvido pelo Senado e pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, reunido no Congresso com concordância de 2/3 da Casa, que o seguinte artigo é proposto como uma emenda à Constituição que será válida para todos os efeitos como parte da Constituição quando ratificada pela legislatura de 3/4 dos vários estados. Daí o artigo é: o direito dos cidadãos dos Estados Unidos de votar não deve ser negado ou restringido pelos Estados Unidos ou por qualquer estado por causa do sexo. O Congresso terá o poder de fazer cumprir este artigo por meio de legislação apropriada. Beleza. Foi então aqui colocada essa emenda dizendo que é proibir alguém de votar por causa do sexo da pessoa. 1920. Essa lei que então permite as mulheres de votar é uma lei que eles querem tirar. É uma emenda na Constituição que eles querem tirar, que eles querem acabar, porque não é legal isso da mulher poder votar. É melhor um voto na família. Ser um voto por família, porque representa muito mais. E a família tem que entrar no consenso sobre quem eles querem votar. E é óbvio, quem emite esse voto é o cabeça da família, o chefe da família, que claramente é o marido. Para eles, né? Isso daqui, por isso que eu digo que isso daqui é mostrar mais o lado sombrio dessa direita mais trampista, dessa direita, essa nova direita que tem chegado, mais radical, que quer, muitos deles, quebrar com tudo, romper com tudo, essa direita reacionária. Então, eles reagem a muitas mudanças conquistadas, a muitos direitos conquistados no passado para tirar esses direitos. E aí, para mim, é onde entra o problema e é o lado mais escuro do trumpismo, porque não é que se fala muito disso, mas é como, pelas beiradas, nesse caso aqui, utilizando a religião, sem ser, digamos, algo que vai tomar os grandes holofotes, porque não é uma questão econômica e tudo isso, eles vão pensando na forma de minar o direito das pessoas. Vamos tentar entender um pouco mais aqui, ó. Esse Doug, o pastor Doug Wilson, é um pastor que fundou a Igreja de Cristo nos Estados Unidos, que é uma comunidade de igrejas que faz parte da Comunhão das Igrejas Evangélicas Reformadas lá, que tem a sede em Moscou, Idaho, lá nos Estados Unidos, Idaho, e que vão ter no total mais ou menos umas 150 igrejas, das quais essa comunhão ela tem 130 igrejas em torno de 40 dos 50 estados dos Estados Unidos e vão ter mais 25 igrejas espalhadas por outros países como Canadá, Polônia, Ucrânia, Rússia e Austrália. Aqui é o site da igreja, para quem quiser conhecer mais, é só clicar, aí você consegue entrar, é Christkirk, aí ó, sermões, tudo isso daí, ó, aqui ó, lembra aquele lema lá? Tudo de Cristo por toda a vida? O lema que quem colocou isso aqui, ó, secretário de Estado, Pete Hegseth, All for Christ, for all life, tudo de Cristo para toda a vida. Voltamos aqui, tudo de Cristo por toda a vida. É o mesmo lema, é o lema da igreja. Ele está respaldando as ideias dessa igreja. Bom, os líderes religiosos
dessa congregação da Igreja de Cristo estão ganhando mais influência em torno do movimento MAGA, por isso vão existir pastores que não fazem parte dessa congregação, mas vão estar defendendo algo parecido com eles. E só para você ver quão controverso é isso daqui, que olha o que vai dizer o pastor Doug Wilson sobre a escravidão. A escravidão no Sul gerou no Sul um afeto genuíno entre as raças. Genuíno, entre brancos e negros escravizados. Genuíno, um afeto genuíno. Que acreditamos nunca ter existido em nenhuma nação antes ou depois da guerra. Só nos Estados Unidos aconteceu esse afeto genuíno. A escravidão era supervisionada e dirigida por seres humanos falhos. Esse é o problema. O ser humano é falho, senão a escravidão estava tudo certo. E houve abusos horrendos. Realmente, devido à falha humana, houve problema na escravidão. Também havia pessoas que possuíam escravos e eram seres humanos decentes, viu? Tem seres humanos falhos, mas tem seres humanos decentes que tinha escravo. Era decente, mas tinha escravo. Que não os maltratava, olha que coisa boa. Só fazia de eles trabalhar de sol a sol, né? Mas eram pessoas decentes. Creio que este sistema de escravidão era antibíblico e agradeço que tenha desaparecido. Esse sistema era antibíblico, mas tem outro que é bíblico. Aquele de que você pode ficar com o escravo durante 7 anos, e aí 6 anos, e aí no 7º ano você tem que libertar o escravo, como está lá. Levíticos, Deuteronômios, por ali. Interessante, né? E como vimos, eles têm vários vínculos com o Trump, com o Washington atualmente. Quais são esses vínculos? Vínculos com o Pentágono. O principal deles é que o chefe do Pentágono, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, é membro dessa igreja, vai com suas famílias, foi na inauguração da igreja em Washington. E o mais incrível é que eles criaram a Oficina da Fé na Casa Branca. Além de que o Pete Hegseth instituiu cultos mensais no Pentágono. Não importa se você é cristão ou não, agora você tem que assistir. Se você trabalha lá, tu tem que assistir esses cultos mensais. E aí olha o que disse o pastor, eu vou botar o nome aqui, ó. Pastor Doug Wilson. Haveria muitas oportunidades estratégicas com inúmeros evangélicos presentes dentro e ao redor da administração Trump. Temos várias pessoas próximas a nós lá e queríamos oferecer-lhes um culto religioso. Aí a gente entra no site da Casa Branca, olha aqui, ó, www.whitehouse.gov/presidential-actions. Aí eu vou clicar aqui. Entrei no site da Casa Branca, o link está aí para você entrar e conferir. E aqui você vê o que está escrito, ó, criação do escritório de fé da Casa Branca. Como que tá aqui? Ah, eu deixei oficina de fé, né? Oficina é porque no espanhol escritório é oficina. E como eu fiz esse artigo primeiramente em espanhol, deixei em espanhol. Tá, vamos deixar a tradução que é o certo. O escritório, então eles criaram o escritório da fé na Casa Branca. O nome oficial tá aqui. Criação do escritório da fé. Pela autoridade que me foi conferida como presidente, pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América e para auxiliar entidades religiosas, organizações comunitárias e locais de cultos em seus esforços para fortalecer as famílias americanas, promover o trabalho e a autossuficiência e proteger a liberdade, fica ordenado. E aí vai as ordens que eles dão, que o Trump dá, para a criação dessa oficina, desse escritório. É interessante que, mais do que nada, quando você lê tudo isso daqui, você vai entender que esse escritório ele vai servir para o quê? Para ser um intermediário entre os desejos da comunidade cristã evangélica dos Estados Unidos com o procurador-geral dos Estados Unidos e também para com o Trump, porque essas pessoas ali ouviriam o que querem essas comunidades e levariam até eles, para eles terem em conta e na hora de aplicar as políticas públicas, também aplicar essas políticas públicas segundo a vontade dos cristãos. Aí aquela ideia adventista de que um grupo
se achega ao poder para impor uma forma religiosa de pensar e perseguir a outras religiões que não estão de acordo, me parece um pouco mais perto de se cumprir com esse negócio aqui de que a Casa Branca tem um escritório, um gabinete da fé. É muito teoria da conspiração? É, mas aí nós estamos vendo aqui parte da teoria da conspiração, pelo menos, sendo confirmada. Que coisa, senhores, que coisa. Bom, deixa aí para quem quiser ler, só clicar ali no link, entra aqui, ó. Põe no Google Tradutor, só manda ele traduzir a página que ele já traduz. Hoje, não saber um idioma não é problema, que a gente consegue tudo. Então, isso aqui eu coloquei que traz alguns riscos. Risco de que o nacionalismo cristão extremo, ao chegar ao poder, porque agora ele tem um homem, vai que ele convença mais, vai que ele convença o Marco Rubio, vai que ele convença o próprio Trump, e aí estabeleça o nacionalismo cristão como uma teocracia para todo mundo. The Handmaid's Tale, o conto da criada. E mesmo que eles não estabeleçam isso, mas só em eles conseguirem aos poucos impor mais leis religiosas, já estaremos vendo problema nos direitos civis das pessoas. Por exemplo, a ideia religiosa cristã desse grupo, porque não é de todos, já andei em várias igrejas cristãs e sei que isso aqui não é de todos, mas desse grupo, eles impõem a ideia de que a mulher já não pode votar. Ó, é um retrocesso e algo imposto a partir de uma visão extremista cristã. Vai que eles consigam ali criminalizar a homossexualidade, a homoafetividade. Também estaremos trabalhando em uma imposição de uma lei baseado na religião que pode trazer sérios problemas para a sociedade. Bom, isso aqui então representa ameaça a vários direitos e agora eu quero ver com vocês justamente a entrevista. Vamos colocar aqui a entrevista também, vai ficar o link aí na descrição, fica o link aqui dentro do resumo para você clicar, ó, abre diretamente, certo? O secretário Pete Hegseth. Bom, já estava aberto aqui, ó, eu quero ver onde eu estava aberto, é isso. Vamos ver aqui, aqui onde abriu, deixa aqui que aqui eu já tinha arrumado tudo certinho. Isso, vamos lá, vendo. O secretário Pete Hegseth participou do primeiro culto. É uma entrevista feita da CNN com eles. A igreja faz parte da comunhão das igrejas evangélicas reformadas e seu objetivo é a dominação cristã global sob uma interpretação estrita da Bíblia. Pamela Brown, da CNN, foi a Moscou, em Idaho, para se encontrar com o polêmico pastor por trás disso. Detalhe aqui, a cidade se chama Moscou, mas é nos Estados Unidos. Acredito que deve ter sido fundada por imigrantes russos. E ela fica ali, então, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Pastor sênior da Christchurch, Doug Wilson, não se desculpa por suas crenças em Deus e no país. Gostaria de ver a cidade se tornar uma cidade cristã. Gostaria de ver o estado ser um estado cristão. Gostaria de ver a nação ser uma nação cristã. E gostaria de ver o mundo ser um mundo cristão. E agora as... Tá aí, tudo bem? Normal? Óbvio que todo pastor, ele quer converter mais gente para fazer parte do seu rebanho, que quer que mais gente sejam cristãos. Não, até aí não tem problema nenhum. As controversas de Wilson como um nacionalista cristão estão ganhando. Aí ele é um nacionalismo cristão, e aí já tem outras coisas. Influência no centro do poder do país com a recente inauguração de sua nova igreja e paroquianos importantes como o secretário... Aí, ó, aqui é o secretário da Defesa dos Estados Unidos, entrando ele, seus filhos e sua esposa na inauguração da Igreja de Cristo, a igreja desse pastor nacionalista cristão nos Estados Unidos, na cidade de Washington. De defesa Pete Hegseth. Plantar uma igreja em DC faz parte de sua missão para tentar transformar isso em uma nação cristã? Sim, portanto, toda sociedade é teocrática. A única questão é, quem é teo? Numa democracia secular, seria Deus, o povo. Numa república cristã, seria Cristo. Bem, o que diria alguém? Toda sociedade é teocrática. Nenhuma república cristã é Cristo. Sabemos que mais do que nada são os representantes de Cristo. E quem escolhe esses representantes de Cristo? Não dá para escolher, né? Que estivesse a ver isto e dissesse, olha, eu sou muçulmano. Quem és tu para dizer que a tua visão do mundo é melhor do que a minha? Que o teu Deus é melhor do que o meu? Aspas. Bem, se eu fosse a Arábia Saudita, esperaria viver sob as regras do seu Deus. Mas disseste anteriormente que queres que este...
Se eu fosse a Arábia Saudita, viveria sobre as regras do seu Deus. Se você vem aqui, você tem que viver sobre as regras do meu Deus. Ou o que eu entendo, interpreto que é a vontade dele. Seja um mundo cristão. Sim, então queres suplantar a religião deles pela tua religião cristã? Sim, por meios pacíficos, partilhando o evangelho. Há ainda muito trabalho a fazer. Acredito que estamos a trabalhar no nosso pequeno canto da vinha. Oh, Pequeno Canto do Wilson, um campus pitoresco situado nos arredores do centro de Moscovo, em Idaho, está a crescer a cada dia com milhares de cristãos com ideias semelhantes. Os paroquianos da sua igreja, conhecida como Kirkers, são donos e gerem vários negócios no centro da cidade, perto de lojas liberais universitárias. Se for verdade, se for verdade. por que é que ele gritou? Porque é por. Minha causa, por sua causa. Sim, bem, você tinha. Pronto. Esse é um dia Que ele mora em uma cidade universitária e, bom, como o ambiente universitário realmente é mais hostil ao cristianismo e também de contrastar mais as ideias, aqui alguém está como se pode dizer, uivando para ele, algo assim. normal para você. Isso não é incomum. Um grande foco do movimento cristão dele é uma sociedade patriarcal onde os homens são dominantes e espera-se que as mulheres se submetam aos maridos. Mulheres são o tipo de pessoa de onde as pessoas saem. Então você acha que elas foram feitas para ter Que conceito, hein? Que conceito. filhos? É isso, elas são apenas um recipiente. Não, não é preciso nenhum talento para simplesmente se reproduzir biologicamente. A esposa e mãe, que é a chefe executiva do lar, é encarregada de 3, 4 ou 5 almas eternas. Estou aqui como jornalista e sou mãe de 3 filhos. Bom para você. Isso é um problema para você? Não é automaticamente um problema. Josh e Amy Pins, junto com seus 4 filhos, se mudaram para cá do estado de Washington. Você vê M como sua igual? Sim e não, no sentido de que ambos somos salvos pela graça. Estamos absolutamente em pé de igualdade, mas temos propósitos muito diferentes, dado por Deus. Mas você se vê como o chefe da família, assim como o homem. Ele é o chefe e eu sou o chefe da nossa família. Sim, e eu me submeto a ele. Então, como eu ia dizer, a decisão... Bom, aqui tem um detalhe, né? Isso cresce também porque muitas mulheres terminam estando de acordo. Que triste. final é sua. Sim, esse é um ótimo exemplo. Esse é um ótimo exemplo. O Wilson diz que, em sua visão de uma sociedade cristã, as mulheres como indivíduos não deveriam poder votar. Seus colegas pastores Jared Longshore e Toby Sumpter concordam. Na minha sociedade ideal, votaríamos como família. Normalmente, Votaríamos como família. eu seria a pessoa que votaria, mas eu votaria depois Eu quem votaria. de discutir isso com minha família. Mas e se Vou lá, converso com eles, mas eu que voto. sua esposa não quiser votar na mesma pessoa que você? Certo? Bem, então essa é uma ótima oportunidade para uma boa discussão. Alguns chegaram a dizer que querem que a 19ª emenda seja revogada. Eu apoiaria isso. Revogar a 19ª emenda. Que emenda? Essa daqui, Da que dá direito das mulheres votarem nos Estados Unidos da América. E eu apoiaria com base no fato de que a atomização que acompanha nosso sistema atual não é boa para os humanos. E o Wilson, ele próprio um veterano, não se desculpa por sua visão de que as mulheres não deveriam estar em certos papéis de liderança ou combate. Olhando para a página de liderança da Christchurch, são todos homens. Vocês aceitam mulheres em papéis de liderança na igreja e no governo? Na igreja? Não, porque a Bíblia diz para não fazer isso. Bem, não é isso que acontece na Bíblia. Aqui é uma reverenda contrária, né? Uma pastora contrária a essas ideias. As mulheres lideram o tempo todo. Líder religiosa progressista, reverenda Jennifer Butler, está preocupada com a crescente influência de Wilson. Ele está ganhando poder rapidamente. Ele tem centenas de igrejas estabelecidas em todo o país. Na verdade, eles querem literalmente dominar vilas e cidades e têm acesso a esta administração. O Wilson faz parte de um movimento nacionalista cristão mais amplo que está fazendo incursões com o governo Trump, com um escritório religioso recém-criado liderado pela pastora evangélica Paula White Caine e pessoas vistas do lado de fora da entrada da Casa Branca orando e falando em línguas. Estamos pisando no solo da Casa Branca e declarando sua palavra. Quão precioso! E agora há um culto de oração mensal no Pentágono, iniciado por Rex Wilson, o mais alto escalão de conexão. Esse aqui é o Pat Hegseth. Aí ele chamou do pastor para fazer isso. Ele chamou um pastor para fazer esse culto lá. Não está vinculado a nós em termos organizacionais, mas é o tipo de coisa que... O pastor que fez o culto lá, que está fazendo o culto mensal no Pentágono. Gostamos de ver. Por sua vez, Regat elogiou Wilson publicamente. Agora estamos apoiados nos ombros de uma geração depois. Os Esse aqui é o secretário de defesa dos Estados Unidos, sempre lembre disso. Wilsons e outros. Influência de Wilson se espalha pelo... O cara que leva todo mundo pra guerra. Quando os Estados Unidos falam, vamos invadir tal local, é esse cara que fala, ou o presidente.
mundo, com mais de 150 igrejas. Lennox Kellangua se mudou da África para Moscou. É realmente porque eu queria fazer parte de uma comunidade que estava fazendo algo, especialmente na construção de instituições cristãs. Existem outras famílias negras nesta comunidade? Ah, com certeza. Existem algumas famílias negras. Wilson afirma que todos são bem-vindos à sua igreja, mas também não se esquiva de suas declarações polêmicas anteriores sobre raça. Você ainda acredita no que disse nos anos 90, de que há uma afeição mútua entre senhor e escravo? Sim, depende de qual Vamos lá, a frase. senhor e qual escravo você está falando. A escravidão era controlada, supervisionada e conduzida por seres humanos decaídos, e havia abusos horrendos, e também havia pessoas que possuíam escravos que eram seres humanos decentes e não os maltratavam. Acho que Não maltratavam, mas ainda eram escravos. o sistema de escravidão infantil era um sistema antibíblico e sou grato por ele ter acabado. Ele também quer acabar com o casamento homoafetivo, pois considera a homossexualidade um crime. No final dos anos 70 e início dos 80, a sodomia era um crime em todos os 50 estados. A América daquela época não era um inferno totalitário. Então você gostaria que a América voltasse a ser isso? Sim. Wilson afirma que seu objetivo final é trazer a segunda vinda de Cristo por meio de seu trabalho e rejeita as alegações dos críticos de que ele está tentando tornar o mundo distópico de The Handmaid's Tale Foi o exemplo que eu dei ali em cima, mas... tá difícil dizer que não, né? Eu acho que ele quer isso sim. uma realidade. Não sou um nacionalista branco, não sou um fascista, não sou um racista, não sou um misógino. Quão distante você vê uma nação cristã? Como uma teocracia cristã completa? Há 250 anos. 250 Ele disse que só vê uma teocracia nos Estados Unidos dali uns 250 anos. Mas não deixe de ver que o seu sonho se cumprirá sendo uma teocracia cristã. anos. Sim, honestamente, é. Isso que você vê. Mas você acha que vai acontecer? Sim, eu acho. Não vamos inaugurar nada sozinhos. Somos realmente pioneiros. Tudo bem. Obrigado, Pamela. Nossa, será que os Estados Unidos se tornaria uma teocracia, um governo teocrático cristão nos moldes do Irã? Caraca, que problema. Aí eu entrei no canal dele diretamente, que é esse vídeo que eu botei aqui no resumo, ó, no segundo aqui antes das referências de onde tiramos tudo isso. E aí ele fez um vídeo respondendo a reação que teve naquele vídeo da CNN sobre o que ele pensa sobre tudo aquilo, reforçando umas ideias, tirando outras e assim por diante. Vamos ver aqui. Esta foi uma reportagem que demonstrou que havia um lugar em Idaho onde alguns ainda tinham visões contrárias. A equipe da CNN se esforçou para ser justa com ambos os lados. Uma boa parte do público não sentiu tal restrição. Eles encheram os tópicos de comentários com vitriolo. Eles invadiram as linhas telefônicas para dar à secretária da nossa igreja um monte de mensagens obscenas para apagar. Eles nos inscreveram em sites pornográficos. A seção de cartas deste blog recebeu um monte de mini discursos e comentários desnecessários sobre minha barriga. Comentários desnecessários sobre minha barriga. Então, na semana passada, a CNN divulgou uma reportagem que eles haviam feito sobre tudo o que estava acontecendo aqui em Moscou. Essa matéria foi uma bênção para nós de muitas maneiras, e pensei em dedicar alguns minutos para explicar por que e como. Após a divulgação, escrevi para Pamela Brown, nossa entrevistadora, e agradeci pelo trabalho que ela e sua equipe fizeram. E aqui... Porque ele acredita que eles fizeram um ótimo trabalho e deixaram as palavras deles como estava. Por isso eu vou adiantar um pouco o vídeo, que é primeiramente ele agradecendo, para a gente ouvir um pouco mais das palavras dele diretamente. Centenas de pequenos geysers de ódio. O homem mal tira o mal. Quando dizem libertar o seu espírito, o que realmente querem dizer é obedecer aos demônios. Autorizadores que vivem sob os gays progressistas que apenas fingimos rejeitar. O que esta matéria da CNN demonstrou, uma má combinação de pensamento adulto drogado, doença mental, lixo quente e possessão demoníaca. O mais atingido, segundo lugar. Alguns dos caras do realismo racial têm trabalhado duro para representar Moscou como conservadores vendidos, contemporizadores que vivem sob os gays progressistas que apenas fingimos rejeitar. O que esta matéria da CNN demonstrou foi o fato de que se estamos no processo de nos vendermos, somos realmente muito ruins nisso. É realmente possível ser um conservador linha dura da velha escola sem ser sugado para um buraco de minhoca reacionário. É possível manter a visão histórica reformada de Romanos 11 sobre os judeus sem estar de forma alguma vinculado ao consenso liberal do pós-guerra. É possível ser um conservador burkiano imperturbável e sem remorso quando alguns afirmam que você não é conservador de forma alguma, a menos que esteja clamando por uma beira de túnica protestante. Não só é possível, como é de longe o caminho mais correto. Recomendo a vocês e convido as pessoas a se juntarem a nós. Ah, sim, a questão da 19ª emenda. Um dos tópicos que fez com que vários espectadores se sentassem na ponta dos sofás respirando em sacos de papel foi a discussão sobre a 19ª emenda. A emenda que garantiu às mulheres o direito de votar. Mas já faz alguns dias. A maioria dos pedaços caiu do céu. Então, talvez possamos jogar fora os sacos de papel e apenas falar sobre isso. Como a resposta de Jared deixou claro, a parte que a CNN não cortou. Nossa preocupação com tudo isso não é a privação de direitos dos homens em detrimento das mulheres. Nossa preocupação tem a ver com a privação de direitos da família da aliança. Acreditamos que o alicerce básico de uma sociedade humana... Privação dos direitos da família? Não, a família continua tendo direitos a partir de cada um de seus indivíduos. A questão é que ele quer restringir só a família, no sentido de que só o pai
tem esse direito. Próspera é a família. As sociedades não são feitas de indivíduos monásticos e isolados. E se você reconhece a família como uma realidade política, então a família precisará ter um porta-voz representativo. Se a família fizer parte do seu acordo político, ela precisará ter um representante autorizado. Essa família será representada por seu chefe. Na Igreja de Cristo, quando temos nossas eleições para presbíteros e diáconos, votamos por família. A filiação é individual, mas em qualquer ato de tomada de decisão coletiva, tratamos a família como uma entidade governamental. Interessante, né? Na igreja dele, as pessoas têm direito ao voto, mas o voto familiar. A pessoa que vota em nome da família é o chefe dessa família, que normalmente é o marido e pai. Mas isso significa que quando uma mulher é a chefe da casa, por exemplo, resumidamente, quem tem direito é o pai de família. Ela quem vota. Quando temos nossas reuniões de chefes de família, as mulheres que são chefes de família participam delas. Se Lídia fosse membro de nossa igreja, ela teria sido um membro votante de nossa igreja. Atos 4:14 da tarde e 15. Ela era claramente a chefe de sua família. Portanto, nossa posição não é de discriminação contra as mulheres como mulheres, mas sim de recusa em permitir que o individualismo radical de nossa idade pressione a eliminação política da família como um ator cívico. Recusamos-nos a cooperar com essa destruição e certamente nos recusamos a celebrá-la. Esta é uma posição totalmente razoável para os cristãos conservadores defenderem. E como a resposta de Jared deixou claro, eu apoiaria isso. Nós nos recusamos a ficar envergonhados por isso. Vivemos em uma época em que nossas elites governantes não entendem a diferença entre um homem e uma mulher, entre um cidadão. Então, isso daí. Se tu quiser ver o vídeo dele aqui todo reagindo, aí vai ficar aqui para você clicar. Vai estar na descrição desse vídeo também. E esse é meu resumo do lado mais escuro da política americana, da política da direita trumpista, que é tirar direitos aos poucos e o desejo de estabelecer lá uma teocracia cristã. Para mim, isso seria algo nos moldes da teocracia iraniana. Eu sou o professor Gessé Santiago, tento entender o que acontece no mundo da política nacional e internacional, sem ter políticos nem ideologias de estimação. E aqui, ó, para como você vê que a ideia teocrática não é muito legal, vou deixar um vídeo de como funciona a teocracia, a estrutura do poder teocrático no Irã. Veja aqui. Até lá.